Nós passamos agora a palavra ao nosso irmão Otacílio, envolvendo com muito carinho na nossa melhor vibração. Otacílio, que Jesus o abençoe, como sempre. Queridos irmãos, queridos companheiros, que possamos abrir o nosso coração para que a paz de Jesus se instale dentro de nós. Nós temos já de algum tempo seguido o livro Roteiro e temos falado das diferentes lições que esse livro traz para todos nós. Roteiro é um livro escrito pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, mas ditado pelo Espírito de Emmanuel. Esse livro tem um conteúdo muito interessante e eu gosto muito da capa antiga desse livro, porque ela mostra uma roda dos ventos com todas as orientações e com um livro em cima, né? Quer dizer, mostrando que a gente precisa de um roteiro espiritual. E esse livro está constituído de várias lições, na verdade são 40 lições no total. E nós já tivemos a oportunidade de falar até a 16ª, e hoje seria a 17ª. Mas eu vou fazer uma revisãozinha rápida para que a gente se situe, porque já são 3 meses que eu não venho aqui, todo mundo esqueceu do roteiro. A gente esquece mesmo. Então, a primeira lição é a apresentação do livro. Emmanuel escreve uma lição chamada Definindo Rumos, mostrando exatamente o que é o homem e o que é o homem espiritual. E mostrando e definindo rumos, não para o homem pura e simplesmente, porque isso a sociedade tenta fazer, mas para o homem espiritual. Depois ele situa, na primeira lição, chamado Homem ante a Vida, ele situa o homem na sociedade que nós vivemos. E é uma lição muito preciosa, porque ele faz isso mostrando e chamando a atenção para que a gente pense como um homem espiritual. A segunda lição chama o plano carnal. Ele coloca o espírito dentro do corpo e mostra as limitações que o corpo faz nas faculdades espirituais. É muito bonita essa lição, porque a gente não faz ideia das potencialidades espirituais que a gente carrega dentro da gente, porque o corpo físico é uma espécie de abafador, de tolhedor, de escafandro, que tolhe as faculdades espirituais. Imaginem a gente usando aqueles escafandro pesado, né, com roupa pesada, grossa, para aguentar a pressão do fundo do mar, e a gente entrando no fundo do mar. Então a gente respira por um tubo, a nossa visão tem um alcance limitado, porque depende da claridade da água onde a gente está inserido. A gente não tem capacidade de ouvir praticamente, porque o som não nos chega fácil, a gente está dentro do escafandro. O nosso tato, então, deixou de existir, porque aquela roupa pesada, com luvas pesadas, tira da gente toda a percepção e sensibilidade das mãos. Então, é assim que o espírito se sente no corpo físico. É impressionante a perda das faculdades espirituais que a gente tem quando está no corpo físico. E Emmanuel, nessa lição, diz mesmo que a nossa percepção é como se a gente estivesse num quarto escuro, vendo através de pequenas frestas alguma claridade. É essa comparação que ele faz.
Mas em seguida, ele fala sobre o santuário sublime. Aí ele mostra as vantagens do corpo físico para o espírito. Porque para a gente continuar realizando tarefas, desenvolvendo valores, sendo revisitado na vida pelos equívocos do passado, pelos problemas acumulados, pelos traumas psicoemocionais que a gente carrega, o corpo funciona também como um protetor para o espírito, permitindo que ele esqueça das vidas anteriores, sem perder as suas conquistas, mas possa começar a escrever uma nova página do livro da vida. Ainda bem, a Francisca muito gentilmente disse que eu sou um dos grandes, só que ela não disse no quê. Um dos grandes devedores da vida, por causa dos equívocos que a gente tem cometido ao longo do tempo. Felizmente a gente tem isso esquecido, porque quando a gente faz uma coisa errada, o que a gente mais quer é esquecer ele logo, não é isso? E Deus nos oferece esse recurso com a reencarnação. Então o corpo físico tem um papel muito importante. Plano carnal e santuário sublime são duas lições preciosas que falam sobre isso. Depois ele coloca a gente na realidade da vida terrena, na lição na senda evolutiva, mostrando o significado da vida e a continuidade do processo de vivência e aprendizado através do mecanismo reencarnatório. E aí ele fala das vantagens de estar nos círculos da matéria, e fala um pouco da influência da matéria na nossa vida cotidiana e como a gente, como espírito, também pode influir na vida material. Depois, então, ele fala sobre o corpo espiritual que a gente tem, porque quando a gente morre, a gente não vira um fantasma, porque fantasma é um lençol branco, com um par de buracos no lugar dos olhos e sem personalidade, não é? O fantasma não tem personalidade, ele é uma figura assombrosa. Então a gente não vira fantasma, a gente continua sendo a gente mesmo. Só que com as faculdades espirituais readquiridas e exercendo essas faculdades através de uma estrutura de corpo energético que nós chamamos, dentro da doutrina espírita, de perispírito, ou corpo espiritual. Peri é o que envolve, e espírito, então, o que envolve o espírito. O que envolve o espírito é um corpo espiritual, que a gente chama de perispírito. Muito bem, aí ele fala das propriedades do perispírito um pouco, explica o que significa isso. Então, através do perispírito, a gente não enxerga pelo olho, a gente enxerga pelo corpo inteiro. Para a gente perceber, ter uma ideia disso, as faculdades espirituais são muito diferentes. Se a gente tapar o nosso olho e sair lá fora, a gente vai saber se tem sol ou se não tem sol do lado de fora, se está nublado ou se não está nublado. Porque a gente vai sentir, através do tato, né, da pele do nosso corpo, o calor do sol. Porque todo o nosso corpo é um sensor, um perceptor das irradiações solares. Mas se a gente abrir o olho, a gente vê uma faixa da luz solar que é perceptível pelo nosso olho. Então a gente começa a construir imagens com ela, porque a gente pega a luz que o nosso olho percebe. Então o corpo espiritual, ele é todo sensor. E a gente percebe a realidade espiritual à nossa volta e a realidade material à nossa volta através do corpo inteiro, da estrutura inteira do nosso corpo. Então,
A gente aqui, quando a gente está sentadinho aqui, vem uma pessoa bem devagarinho por trás, geralmente a gente não percebe, mas tem algumas pessoas que percebem, até olha para trás, parece que tem gente atrás de mim. Então está percebendo pelas vibrações espirituais. O perispírito enxerga nas todas as direções por isso, porque a percepção espiritual é diferente. Então, graças à estrutura do perispírito. Aí ele começa a mudar um pouco a lição para falar dos propósitos da vida física e da vida espiritual. E fala então na lição número 7, no aprimoramento. E daí ele passa do aprimoramento para falar sobre o que é o planeta Terra para nós. E descreve esse planeta como uma estrutura material e espiritual, que a maioria de nós não percebe, como uma estrutura de escola, facilitando para o espírito seu desenvolvimento em direção à perfeição. E aí descreve a Terra como grande educandário. E nessa lição grande educandário, ele faz a gente entender como é que funciona um planeta do ponto de vista espiritual. É uma espécie de escola que tem uma certa capacidade de receber espíritos. Então, aqui na Terra não vai nascer infinitos espíritos. A Terra vai aumentando a população, mas ela tem um limite. Mesmo que o homem não queira, a população da Terra é limitada pelo número de espíritos que está associado à vida de um planeta. E a Terra tem pouco mais de 20 bilhões de espíritos. E nós somos 7,5 bilhões encarnados. Então, desses 20 e poucos bilhões de espíritos, da ordem de 1/3, somos nós, os homens, né? E as mulheres que vivemos momentaneamente na Terra. Mas a vida média do homem na Terra é da ordem de 70, 75 anos. Isso significa que a cada 75 anos, todo mundo morreu e nasceram outros no lugar. Certo? Então nós somos uma população encarnada flutuante. Porque dentro da vida média, nós entramos e saímos da vida terrestre e voltamos para a vida espiritual. Quanto tempo a gente fica na vida espiritual? Isso varia muito, mas em geral é da ordem ou maior, às vezes muito maior, o tempo que a gente passa no mundo espiritual antes de nascer de novo numa nova encarnação. Então é muito interessante a gente ver a Terra sob esse ponto de vista, porque ela muda de figura para nós. As coisas difíceis da Terra começam a fazer um sentido diferente para a gente. Porque às vezes, enquanto a gente está na Terra, aí o custo de vida está caro, o governo não está fazendo as coisas, não sei mais o que, a gente vive reclamando. A gente acha que isso não vai mudar nunca. E a gente usa essa palavra nunca, assim, muito levianamente. Porque nunca é para sempre, né? E os Espíritos dizem, não existe nunca. Isso vai continuar assim, enquanto os homens forem egoístas. O problema é nosso, não é da Terra. Somos nós que somos egoístas. Os nossos representantes governamentais saíram do meio nosso. São gente igual a gente. Pessoas igual a nós. E se elas estão fazendo mal, provavelmente a gente no lugar faria igual. Então a gente está reclamando de quê? Devia começar a reclamar de si próprio. E fazer mudanças em si mesmo. Então muda o ponto de vista que a gente começa a enxergar as coisas. Porque a vida na Terra é simplesmente um breve passar de tempo para o espírito.
Porque, por incrível que vocês possam achar, há 20 mil anos atrás, a gente estava todo mundo vivendo nas cavernas. Todos nós. Então a gente já evoluiu bastante. Em 20 mil anos, a gente saiu das cavernas e construiu belas cidades, cheias de lixo, de problemas, mas são belas cidades. Imagina a gente voltar a viver nas cavernas, no meio do mato, em frente às feras. Vocês querem ver como é que é difícil isso? Assistam Pelados e Largados. Vocês vão ver. Se coloquem no lugar e sintam a dificuldade que é voltar no tempo. Então essas lições são preciosas por isso, porque elas vão colocando a gente numa visão diferente da vida. Aí então ele começa uma sessão nova de lições falando sobre a religião. Depois a fé religiosa, o serviço religioso, para chegar num ponto muito interessante, que é a mensagem cristã. Porque todos esses conceitos de religião, de serviço religioso, de fé religiosa, muda quando Jesus está entre nós há 2000 anos atrás e nos traz uma mensagem nova, que a gente chama de boa nova, ou evangelho. Evangelho significa boa nova. Notícias novas, de onde? Do mundo espiritual. Que a gente ainda não dá o valor devido, porque tem 2000 anos que esses ensinamentos estão conosco e nós ainda sequer os conhecemos direito. Não é verdade? Então ele mostra que a partir da mensagem cristã, o mundo começa a mudar. E aí ele então fala do evangelho e alegria, do evangelho e individualidade, do evangelho e caridade, do evangelho e trabalho, que vai ser a lição de hoje, do evangelho e exclusivismo, evangelho e simpatia, evangelho e dinamismo, evangelho e educação. E fecha esse ciclo do evangelho, para que a gente consiga perceber o papel importante dos ensinamentos de Jesus em nossas vidas, em todos esses aspectos. Por exemplo, o Evangelho e Individualidade é uma lição maravilhosa, porque ela mostra para a gente que se a gente tiver entendido direito o Evangelho, igreja nenhuma, de qualquer denominação, nos trará felicidade. Nenhuma, nem espiritismo, nenhuma. Porque as organizações religiosas são uma coisa, e o evangelho interpretado na ação da vida, para cada indivíduo, é outra coisa. E a gente começa a compreender que a gente não precisa de religião, a gente precisa de religiosidade, que é outra coisa. É ação moral no bem, como ensina Jesus. E ele simplifica isso em 2 frases dele. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, nos mostrando que para a gente amar os outros, a gente precisa aprender a amar a si mesmo. E para a gente amar a si mesmo, a gente precisa ter uma visão de amor a Deus. E amar a Deus é amar tudo que Ele fez e faz. Né? Tudo, inclusive os nossos semelhantes, os animais, as plantas, o planeta que a gente vive. Então a gente muda o conceito, não é? A gente passa a ser um bom cidadão porque a gente ama na terra a cidade que Deus permitiu que os homens evoluindo construíssem. Então a gente não joga papel na rua, a gente não sai com o cachorrinho da gente sujando a calçada dos outros, né? A gente não faz nada dessas coisas que são perniciosas para os outros e para nós mesmos. Muda o conceito de vida. A partir daí, ele começa a falar sobre o espiritismo e o papel do espiritismo na atualidade,
na extensão do serviço, diante do fenômeno espírita, do fenômeno mediúnico, ante a vida mental, as finalidades da vida, a mediunidade, e segue até o final do livro, onde a última lição é ante o infinito, nos convidando para sermos cidadãos cósmicos, porque sendo espíritos, nós somos imortais. A Terra é um planeta que tem finitude. Ela começou há 4,6 bilhões de anos, mas o Sol está gastando as energias fazendo fusão nuclear. Quando acabar o material necessário para continuar fazendo fusão nuclear, o Sol vai esfriar e a vida na Terra vai deixar de existir. Mas nós seremos nós mesmos ainda, como espíritos imortais. Então, essa última lição nos convida a estarmos ante o infinito. É lindo o livro, vale a pena a gente não só ler, como estudar. Por isso, o nosso propósito de trazer o livro para cá. Então, a lição de hoje, Evangelho e Trabalho. Emmanuel começa dizendo o seguinte: a glorificação do trabalho é serviço evangélico. A gente não sabia disso, né? A gente acha que trabalho é para ganhar dinheiro e construir os valores da vida material, a gente comprar o carro zero, né? O telefone celular mais chique, ter uma casa maravilhosa, se possível com piscina, com um monte de empregado para cuidar da gente, assim por diante. A glorificação do trabalho é serviço evangélico, antecedendo a influência do Mestre, Jesus. A terra era vasto latifúndio, povoado de senhores e escravos. O serviço era considerado desonra. E era mesmo, né? Quem é você, esse servo, serviçal? Era assim que a gente era tratado. E assim que a gente tratava os outros que eram servos. Dominadas pelo princípio da força, as nações guardavam imensa semelhança com as tabas da comunidade primitiva. O destaque social resultava da caça. Erguiam-se os tronos quase sempre sob escuros alicerces de rapinagem. Vocês sabem o que é rapinagem? Né? De malandragem, de esperteza, de domínio. Os favores da vida pertenciam aos mais argutos e aos mais poderosos. Ainda tem muito disso, né? Qualquer infelicidade econômica redundava em compulsório cativeiro. O indivíduo perdia as riquezas e virava escravo. Então, quando um país, um império, invadia outro, não é? Tomava tudo. Se ganhava a guerra, tomava tudo, fazia rapinagem. E levava as pessoas importantes daquele país conquistado, Roma fez muito disso, como servos. Né? E as mulheres mais bonitas eram roubadas também, né? Porque o homem sempre foi um homem sensual. Trabalho era sinônimo de aviltação. Os espíritos mais nobres, na maioria das vezes, demoravam-se na subalternidade absoluta, suando e gemendo para sustentar o carro purpúreo dos opressores. Em todas as cidades pululavam escravos de todos os matizes, e somente a eles era conferido o dever de servir como austera punição. Roma imperial jazia repleta de cativos, tomados ao Egito, à Grécia, à Gália, ao Ponto. Só na Revolução de Espartaco, no ano de 71 antes da era cristã,
foram condenados à morte 30 mil escravos na Via Ápia, cuja única falta era aspirar ao trabalho digno em liberdade edificante. Vocês assistiram o filme Espartaco? Peguem aí em qualquer dessas redes de cinema, de filme, e assistam. É a primeira revolta de escravos que se tem notícia na história da humanidade. Ele lidera uma revolta dos escravos, com mais de 30 mil escravos que se aderem com ele, contra o Império Romano, que abusava física e moralmente de todos aqueles que eram escravos. Mas eles perdem, obviamente, porque os romanos tinham tropas imensas, não é? E tinha treino de guerra muito grande. E depois, então, eles são condenados à morte. 30 mil pessoas de uma vez condenadas à morte por uma revolta social. É sério. Com Jesus, no entanto, nova época surge para o mundo. O ministério do Senhor é sobretudo de ação e movimento. Levanta-se o mestre com o dia e devota-se ao bem dos semelhantes pela noite adentro. Médico não descansa no auxílio efetivo aos doentes. Professor não se fatiga repetindo as lições. Juiz exemplifica a imparcialidade e a tolerância. Benfeitor espalha sem cessar as bênçãos do amor infinito. Sábio coloca a ciência do bem ao alcance de todos. Advogado defende os interesses dos fracos e dos humildes. Trabalhador divino serve a todos, sem reclamação e sem recompensa. O exemplo do Cristo é sublime e contagiante. É muito interessante a gente pensar nisso um pouquinho. Quem é Jesus? Não é? Essa é a pergunta. Porque a gente tem uma visão distorcida de Jesus. Porque segundo a tradição religiosa do mundo ocidental, Jesus é o Deus que se fez homem. Tá certo? Isso é incompreensível para qualquer um de nós. A gente não entende isso, né? Como é que Deus se fez homem? Quando a gente pensa que é Deus, a gente vê a infantilidade dessa ideia, por uma razão muito simples. Deus é inteligência suprema do universo. Do universo. Sabe o que é o universo? A gente está aqui acostumado a pensar na terrinha. Né? Às vezes sai uma notícia aí na televisão, os homens descobriram uma super terra numa estrela que está a 110 anos-luz de nós, uma terra 9 vezes maior que o nosso planeta, gira em torno de uma estrela um pouco mais fraca do que o nosso Sol, uma anã vermelha, e está na região de temperatura em que nós encontramos vapor de água na atmosfera dessa terra. Pode ter vida lá. Agora vamos amplificar isso. Era uma estrela, a 110, cento e poucos anos luz de nós. O que significa isso? Que se a gente pudesse viajar com a velocidade da luz, 300 mil quilômetros em cada segundo, a gente gastaria 110 anos para chegar lá. Então a gente morria no caminho. Tá certo? É uma estrelinha aqui da nossa Via Láctea. A Via Láctea, nossa, é uma galáxia que tem mais de 100 bilhões de estrelas como essa. E é a obra divina. Porque Deus é a inteligência suprema e causa primária de tudo que existe. Só a nossa galáxia já nos assusta.
Sabe quantas galáxias os cientistas estimam ter no nosso universo observável? 3 trilhões. 3 trilhões de galáxias, cada uma delas com da ordem de 100 bilhões de estrelas, com um monte de planeta habitado. Você acha que Deus ia nascer aqui na Terra? Não dá tempo de ele nascer em todos os planetas. Então não é assim que funciona. Porque Deus não é Deus da Terra, é Deus do universo. Então isso é pensar pequeno, não compreender as coisas. Então Jesus não é Deus que se fez homem. Como ele mesmo dizia, ele era filho de Deus. Quando ele nos ensinou a orar, ele fala assim, orai assim, Pai, se dirigindo a Deus, Pai nosso. Quando ele fala isso, ele está dizendo que Deus é Pai nosso, é dele também. Que ele é filho do mesmo Criador que nós somos. Portanto, ele é nosso irmão. Não é Deus que se fez homem. Se ele é nosso irmão, ele é um espírito igual a nós. Aí vem um outro conceito divino muito importante para a nossa cabeça. Deus não criou o universo. Deus cria. Criou é passado. Lá no Velho Testamento, lê que Deus criou o universo em 6 dias e descansou no 7º. Como já passou tantos dias, é um Deus vagabundo que não faz mais nada. Esse Deus não me serve. Não é? Porque não faz sentido para a nossa inteligência. Aquilo é uma linguagem figurada que a gente precisa entender com clareza. É um símbolo, não palavras de valores exatos, precisos. São símbolos que a gente precisa entender. Isso é muito importante. Então, por que Deus não criou? Cria. Porque a gente observando nossa galáxia, porque é mais difícil ver isso em outras galáxias, que estão muito longe de nós, mas a gente vê na nossa galáxia sistema planetário em formação, estrelas novas que estão surgindo agora. O nosso Sol tem 5 bilhões de anos. As Pleiades têm 200 milhões de anos só. São jovenzinhas estrelas. Ainda não tem sistema planetário formado. Então, quando a gente olha numa nebulosa que é aglomerado de massa cósmica, a gente vê novas estrelas surgindo, nascendo, formando. Então Deus continua criando. Ele não é o criador de ontem, ele é o criador de sempre. Então a nossa visão muda também, né, nisso. Então, obviamente que Deus criou de todo o tempo. E Jesus é simplesmente um espírito que foi criado muito antes de nós. E que teve a chance de evoluir em outros sistemas planetários que já nem existem mais. Porque há 4,6 bilhões de anos atrás, quando começou o sistema planetário solar se formar, Jesus, como espírito angelical que já era, começa a administrar a formação e a organização de todos os processos que vão se dar no planeta Terra. Ele é o diretor espiritual do nosso planeta. Por isso é que ele diz nas lições lá, preparei isso para vós desde antes da fundação do mundo, porque foi ele que planejou a Terra. E planejou para que a gente pudesse, como princípios inteligentes recém-criados, ser trazidos para a Terra, inaugurar a vida na Terra, começar os processos biológicos da vida, até chegar à fase que nós existimos hoje. Mais do que isso, projetado para o futuro. Então, nós não estamos na mão dos homens.
nós estamos nas mãos de um Espírito maravilhoso, que é Jesus, como um Espírito angelical, que já conseguiu a sua evolução maior, e nos ajuda, como todos os planetas do universo têm espíritos crísticos, diretores espirituais, ajudando outros irmãos nossos que estão começando também. Então o universo é uma coisa fantástica, enorme, grandiosa, muito maior do que a gente pensa. E a gente fica mesquinhando Deus. Ah, meu Deus, dá um jeito esse meu filho que eu não aguento ele mais. Como se Deus pudesse, né, e quisesse sair de qualquer lugar para vir cuidar do seu filho. Ora, se ele deu o filho para você, é porque é você que tem que cuidar. Senão ele daria para outro. Trata de arregaçar as mangas, de usar a cabeça, o coração e aprender a cuidar do seu filho, que é o desafio que você tem na sua casa. Para você crescer e fazer ele crescer junto com você. É outra história. Vocês vejam que essas lições, quando elas são percebidas pela nossa realidade espiritual, elas mudam de figura. E a gente não precisa de religião, precisa de entender isso, porque entendendo isso a gente se encaixa nas leis espirituais que nos governam, e a gente aí compreende o que significa lá: seja feita, Senhor, a vossa vontade. Porque a gente fica em harmonia com as leis espirituais que nos dirigem. Então é muito interessante, não é, a gente entender isso desse ponto de vista espiritual, que é muito diferente. Eu não sei, acho que eu me perdi até onde eu estou aqui, pela empolgação da lição. Mas vamos ver se eu acho aqui. Ah, sim. Lega aos discípulos. Não, com Jesus, porém, a paisagem social experimenta decisivas alterações. O mestre não se limita a ensinar o bem. Desce ao convívio com a multidão e materializa-se com o próprio esforço. Cura os doentes na vida pública, sem cerimônias, e ajuda a milhares de ouvintes, amparando-os na solução dos mais complicados problemas de natureza moral, sem valer-se das etiquetas do culto externo. É o trabalho que Jesus oferece. Lega aos discípulos a parábola do bom samaritano, que exalta a missão sublime da caridade para sempre. A história é simples e expressiva. Aí ele repete a história da parábola do bom samaritano, que é muito interessante, mostrando para a gente que o trabalho é digno e o trabalho se oferece em qualquer circunstância da vida. Transmite Lucas a palavra do celeste orientador, explicando que descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, que o despojaram, espancando-o e deixando-o semi-morto. A cidade de Jericó fica mais ou menos a uma distância de Jerusalém de 20 quilômetros. 20 quilômetros nessa época as pessoas faziam a cavalo durante um dia, mais ou menos, um dia e meio. Ocasionalmente, passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo, também um levita abordando o mesmo lugar, e observando o homem caído, passou a distância. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, reparando-o, moveu-se de íntima piedade. Eu acho que estou lendo a lição errada. Essa eu já li. Essa aqui é a lição de Evangelho e Caridade, mas não importa.
Aqui a gente vai ver Jesus utilizando o samaritano para mostrar o significado do trabalho social, do trabalho que a gente deve utilizar como recurso, não para se beneficiar dele, mas para servir ao próximo. Isso, nós tínhamos terminado aqui. Trabalhador divino, serve a todos sem reclamação e sem recompensa. O exemplo do Cristo é sublime e contagiante. Cada companheiro de apostolado ausenta-se mais tarde do comodismo para ajudar a ensinar em seu nome, rasgando horizontes mais vastos à compreensão da vida, inclusive em regiões distantes do berço que os vira nascer. A primeira coisa que os discípulos fazem depois que Jesus volta para o mundo espiritual é se reorganizarem, distribuírem tarefas, formam o primeiro núcleo de atividade cristã com a Casa do Caminho em Jerusalém, para poder servir, ajudar, trabalhar, fazer aquilo que Jesus tinha ensinado. Mais tarde, em Roma, o desejo de auxílio mútuo entre os cristãos atinge inconcebíveis realizações no caminho do trabalho. Porque eles formam, inclusive, comunidades para trabalhar em conjunto e viverem como uma única família. Pessoas convertidas ao Evangelho se consagram inteiramente ao serviço com o objetivo de amparar os companheiros necessitados. Diferente desse trabalho senhor e escravo. Espalham-se aprendizes da Boa Nova nas atividades da indústria e da agricultura, das artes e das ciências, da instrução e do comércio, da enfermagem e da limpeza pública, disputando recursos para o auxílio aos associados de ideal, na servidão ou na indigência, no sofrimento e nas prisões. Há quem jejue, exemplo disso no meio cristão, há quem jejue, deixe de comer por 2 e 3 dias seguidos, a fim de economizar dinheiro para o serviço de assistência ao próximo, sob a direção do pastor. O trabalho passa então a ser interpretado por bênção divina. Paulo de Tarso, transferindo-se da dignidade do sinédrio, como doutor da lei que era, para o duro labor do tear, como tecelão também, que ele tinha aprendido na sua juventude, confeccionando tapetes para não ser pesado a ninguém, e garantindo por esse modo a sua liberdade de palavra e de ação, é o símbolo do cristão que educa e realiza, demonstrando que a claridade do ensino deve aliar-se à glória do exemplo. E até hoje, honrando no trabalho digno a sua norma fundamental de ação, o cristianismo do Cristo, obviamente, é a força libertadora da humanidade nos quadrantes do mundo inteiro. E aqui vale a pena a gente lembrar que, não muito longe da nossa época, ainda, em alguns séculos atrás, poucos séculos atrás, os senhores feudais mantinham o mando numa região de terras, com grandes casas, fazendas e aglomerado de servidores que viviam em suas terras para trabalhar para ele. Então eles trabalhavam para sobreviver. O trabalho deles era pago pela sobrevivência, porque um pouquinho do resultado do trabalho, como alimento, era dado a eles. Mas eles eram escravos, não podiam sair dali, era uma servidão. E os filhos dos burgueses, os donos dessas regiões, não trabalhavam, porque era desonra para um filho de uma pessoa poderosa, de um homem rico, trabalhar. Eles viviam no ócio,
quando foi perdendo essa estrutura burguesa e foram aparecendo as primeiras invenções e os trabalhos artesanais começaram a mudar para construções de máquinas novas, de coisas novas, a sociedade foi mudando devagar e começaram a surgir os novos ricos. E apareceu daí também os grandes negócios. E a palavra negócio significa negar o ócio, trabalhar. É esse o significado. Negar o ócio. Aí começou a passar a ser desonra não ter um trabalho que desse ao indivíduo uma posição de importância na sociedade. E foi desfazendo essa estrutura social para fazer a estrutura social que nós vivenciamos hoje. Hoje todo mundo trabalha, não é? Quem não trabalha é mal visto pela sociedade. Mesmo as pessoas ricas. É muito interessante a gente ver que esse conceito vai mudando, porque o trabalho vai sendo valorizado por outros meios. E Jesus inaugura isso quando ele, como o ser mais importante da vida terrena para nós, porque é o diretor espiritual, que em algum momento da história da Terra assume, né, o papel de vir e estar conosco, com um corpo de carne e osso, vivendo entre nós, para nos ensinar isso há 2000 anos atrás, ele demonstra como o maior, sendo o servo de todos. E ele, inclusive, deixa uma frase dessa construída para os discípulos: quem quiser ser o maior no reino dos céus, seja o servo de todos. A gente não entende ainda claramente o alcance dessa frase de Jesus. Quando o moço rico procura e diz para ele: mestre, o que devo fazer para ir, gozar os reinos do céu? Ele diz: olha, cumpre os mandamentos, aquilo que está escrito na lei. Ama a Deus, ama o próximo, honra o pai e a mãe e tal. Mas isso, o moço rico, que já era de meia idade, não era tão moço, diz para ele: eu faço desde a minha juventude. E aí Jesus então define para ele o objetivo espiritual. Então, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem, distribua aos pobres, e aí vem e segue-me. É um ensino completo. Quer dizer, desapegue-se dos valores do bem da terra e assuma o apego aos bens do mundo espiritual. Vem e segue-me. Ele abaixa a cabeça e nós nunca mais tivemos notícia dele. Pode ser que seja um de nós aqui reencarnado, ainda pagando as contas, de ter abusado da riqueza. É muito importante a gente entender que Jesus, que tinha tudo, ele é o super-homem, porque é o espírito mais perfeito que já viveu encarnado na terra por uma única vez, quando estava entre nós há 2000 anos atrás. E ele vem e abre mão de toda a importância que ele tinha, porque ele não precisava demonstrar isso para nós. Ele já tinha, era dele. Ele se faz pequeno para estar entre nós e ensinar como devemos agir uns para com os outros. Então ele faz e exemplifica. Quando ele vai se despedir dos discípulos antes da última Páscoa, ele pega, tira
o seu roupão, aquela manta que eles usavam de comprido, pega uma toalha, cinge na cintura como faziam os escravos, pega uma bacia com água e lava os pés de todos os discípulos, para mostrar para ele que o trabalho, qualquer que seja ele, por mais humilde que seja, deve ser transformado em servir ao nosso semelhante. Servir a todos. Então, nenhum de nós precisa ser missionário de coisa alguma. Basta a gente transformar a nossa profissão de ganhar dinheiro para nós e nossa família em mecanismo de servir ao nosso semelhante. Se você é mecânico, conserte o carro do seu cliente como se fosse o seu. Se você é pedreiro, construa sua casa, a casa dos outros, como se fosse a sua. Não roube, leve material para casa, não faça o serviço porco. Se você vai varrer a sua casa, varra direito. Lembrando que a casa limpa não é só para você, para todos aqueles que convivem com você. Inclusive, as visões invisíveis para você, porque os espíritos habitam a nossa casa também. E eles nos veem. Porque se a gente é pouco mais de 20 bilhões de espíritos vivendo na Terra, 7,5 estão encarnados, onde estão os outros? Entre nós. A nossa família é marido, mulher, filhos, os parentes próximos e os espíritos que convivem conosco. Não pense vocês, quando vão num motel, que vão ter sexo a dois, às vezes escondido, parceiro de um, parceiro de outro, que não tem nada a ver com a relação real de compromisso, que estão tendo sexo a dois, não é grupal, os espíritos estão lá participando disso, porque não tem estrutura de sentimento nem valor moral para criar barreiras de impedimento para os espíritos mais atrasados. É o nosso comportamento, o nosso sentimento que seleciona as nossas companhias. Diga-me o que faz e o que direi com quem andas. Esse é o ditado. Porque os espíritos sabem o que nós pensamos. Querem saber disso? Não precisa acreditar em mim. Peguem ali na biblioteca, a hora que vocês forem sair, na livraria, encontre o livro. E a vida continua. Ou melhor, compre o livro Sexo e Destino. Pode ser os dois, porque todos os dois têm as mesmas informações a respeito disso que estou falando. Do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, e leiam. No Sexo e Destino, o livro começa no primeiro capítulo mostrando a interferência dos espíritos em nossas vidas direta. Está um senhor num apartamento, lá no Rio de Janeiro, de manhã cedo, domingo, de chinelo, sentado no sofá, lendo o jornal. Típico, né, de qualquer família por aí. 2 espíritos na sala, junto com ele. Aí um deles, estou com vontade de tomar umazinha. Vai lá dar um cutucão no homem que está sentado lendo o jornal. Ei, vamos lá? Aí o cara que está lendo o jornal sente uma vontade de tomar um aperitivo. Não sabe de onde veio a vontade. Deixa o jornal, levanta, abre lá o lugarzinho que ele tem o uísque dele, põe lá uma dose e toma. Quando ele vai tomar, o espírito se justapõe a ele, abraça, envolve ele, e bebe junto com ele. Porque está muito ainda ligado aos bens materiais, né? Um espírito ainda cheio de viciações.
Porque vocês sabem, né? Uma pessoa que gosta de beber muito depois que morre, continua gostando de beber muito. Se não tem mais como beber, arranja um copo. E o copo é alguém que gosta de beber. Aí, estala a língua ainda. Na linguagem do André Luiz, ainda fala, ainda dá um estalo na língua. Senta, começa a ler o jornal do outro, de novo o outro, fala, eu também quero. Vai lá, ei, eu também quero. Ele não vê, não sente diretamente, mas, vou tomar mais uma. Vai lá, põe outra dose. E o André Luiz faz um comentário, 2 doses para 3. Então, a gente não está sozinho. E se a gente se dispõe a utilizar dos recursos que a gente tem, em benefício dos semelhantes, a gente muda a figuração da nossa vida. O nosso trabalho é a nossa oportunidade, porque é a coisa que a gente sabe fazer. Não é? Se a gente sabe fazer, por que não fazer bem feito? Para que as pessoas que vão usufruir daquele trabalho gostem daquilo. Hoje é muito complicado isso. Você chama uma pessoa para vir ver a sua televisão, ele inventa história para te tomar dinheiro. Às vezes tem só um fiozinho solto, ele fala, a placa queimou, tem que trocar a placa, ele sai com uma placa boa, traz outra placa, põe lá, aquela placa boa ele vende para outro. Isso não sou eu que estou falando, a televisão mostra isso muitas vezes, fazendo essas enquetes de trabalhos de pessoas que a gente chama. A gente pensa que isso não tem importância, isso tem nada a ver com o Evangelho. Claro que tem. Evangelho é vida, é responsabilidade, é trabalho em benefício dos semelhantes. É justo que a gente ganhe o salário da gente pelo trabalho que a gente realizou. Mas é muito melhor a gente, além de receber esse dinheiro justo do trabalho que a gente realizou, ter muitas pessoas pensando, esse cara é ótimo, olha como ele faz as coisas boas para a gente, que Deus ilumine a vida dele. Porque esse salário é o salário espiritual, ninguém paga, senão a nossa conduta. Então, trabalho e evangelho tem muito que ver uma coisa com a outra. Não é? Essa é uma das coisas que às vezes eu fico pensando, não é? Quando a gente desencarnar, o que a gente vai fazer do outro lado? Qual será a nossa atividade? Se eu sou mecânico e morro, não vou ter carro para consertar do outro lado. Vou ter que mudar de profissão. Imagine eu, açougueiro. No mundo espiritual, o que eu vou fazer? Não tem vaca, né? Para descarnar em coisa que o valha. Tem várias profissões que não têm continuidade no mundo espiritual, mas professor tem. Enfermeiro tem. Educador tem. Gentileza tem. Porque a gente pode ser gentil em qualquer circunstância. Imagina um porteiro gentil. Ele vai ser uma pessoa que vai ser colocada em alguma atividade no mundo espiritual, recebendo novos espíritos, com gentileza. Não é? Não parece chato o trabalho de um ascensorista? O que ele faz? Abre a porta do elevador, espera as pessoas entrar, fica com o dedo segurando a porta. As pessoas entram, solta, cada um fala um andar, ele aperta os botões do andar que as pessoas sobe. Desce, fica o dia inteiro fazendo isso. Aparentemente deve ser uma chatice. Mas a pessoa pode transformar esse trabalho em algo primoroso. Parou o elevador, bom dia pessoal, entrem, sejam bem-vindos. Já mudou o panorama. Né? Aperta os andares, primeiro andar, quem precisa sair, por favor. E a gente pode ser gentil com as pessoas. Em qualquer atividade, o trabalho da gente se transforma numa relação de coisas agradáveis e úteis. Quantas vezes a gente está aborrecido, a gente é atendido por uma pessoa que sorri para a gente, muda, a gente sai dali melhor.
E a gente não entendeu isso ainda, que isso é evangelho. Isso é religiosidade. Isso não depende do que você acredita, depende do que você quer da vida. E se a gente sabe que a gente é um espírito imortal, é melhor a gente aprender isso logo, para a gente ser sempre uma pessoa alegre, que estimula as pessoas a estar bem em qualquer momento da nossa vida. No trânsito, no trabalho, em casa. Ai, como a gente é grosseiro em casa, não é? Como a gente desvaloriza o trabalho do lar. É assim mesmo, casa de muita gente, a coitada da dona da casa, se for ela responsável, lava copo o dia inteiro. Não é? Porque eu nunca vi como as pessoas são egoístas. Elas dão conselho, vai lá, pega um copo, toma e põe na pia. Por que não lava e põe no lugar que encontrou bonitinho? Para quando o outro vier, não precisava nem ter tantos copos, né? Mas a gente é assim, eu vejo isso, às vezes a gente faz reunião lá na minha casa, olha o que sobra de copo e de coisa para fazer depois, não é brincadeira. Porque a gente não tem esse hábito de ser solidário, de ser útil, de fazer as coisas. Quando o marido chega em casa e vai largando sapato aqui, paletó ali, pasta lá, e deixando as coisas pelo meio do caminho, não é? E às vezes nem fala bom dia, boa tarde, para a pessoa que está ali em casa recebendo ele, mantendo a casa limpa, arrumadinha, com as coisas bem agradável. A gente precisa transformar a vida da gente em outra coisa. É para isso que a gente estuda valores espirituais. Para a gente construir um mundo melhor. O mundo não será melhor se nós não formos melhores. E a gente tem o trabalho para fazer isso. Quando a gente está no mundo espiritual, para a gente encerrar, e vai reencarnar, vai nascer de novo, a gente tem 4 coisas que a gente vem fazer na Terra. Como a Terra ainda é um mundo de expiações e provas, quem não sabe o que é isso, pega o Evangelho, capítulo 3, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, dê uma lida nesse capítulo, que fala sobre os diferentes níveis de estágio evolutivo de planetas habitados. Então a Terra é um mundo de provas e expiações. Então a gente vem aqui para expiar os nossos equívocos do passado. Que a gente faz uma besteira, cria compromissos, né? Não deu tempo de consertar, a gente vai para o mundo espiritual, planeja uma nova vida, nasce, agora vai consertar os equívocos que deixou da vida passada. Então isso chama expiação. Enfrentar de novo as consequências dos erros do passado. Às vezes a gente encontra no parente difícil, no trabalho difícil, na vida difícil, não importa, né? No parente que chega difícil, às vezes é a sogra, é o genro, é o cunhado, é não sei quem. Chega porque a gente tem equívocos com eles. Vai ter que acertar. Aí a gente também vem para demonstrar na vida física o que a gente realmente já aprendeu de valores espirituais. Chama prova. É como se você tivesse aprendido várias coisas. Agora vamos ver se você aprendeu mesmo. Faça. Aí para fazer, nasce no corpo físico. Esquece as coisas espirituais, mas se você aprendeu, está dentro de você. Você vai fazer. Se não fizer, é porque não aprendeu direito. Então são as provas. Então expiações e provas são 2 coisas. Ah, mas tem uma coisa que a gente pode fazer, porque como a gente já viveu muitas encarnações, a gente já aprendeu já um monte de coisa. Quem é que cozinha bem aí? Levanta a mão. Aprendeu nessa vida? Quem é bom em matemática aí? Levanta a mão. Aprendeu nessa vida? É claro que a gente tem muitas coisas que a gente aprendeu nas vidas passadas. E a coisa que a gente mais gosta é de mostrar para os outros o que a gente sabe. Né? Porque isso envaidece a gente, deixa a gente meio importante. Então, a gente vem realizar tarefas
trabalhos, realizar coisas que a gente sabe fazer, que a gente já desenvolveu na gente, que são as nossas profissões, basicamente, as nossas habilidades, as nossas facilidades em fazer as coisas. Então, nós somos também tarefeiros, a gente vem realizar tarefas, não é? E a gente realiza essas tarefas. Agora, se a gente fizer isso por amor, em consideração aos outros, a gente será um bom tarefeiro. Senão, a gente vai ser aquele tarefeiro chato. Olha, quando eu entro na cozinha para cozinhar, sai fora todo mundo, não quer ninguém aqui. Tem gente assim, não quer nem ensinar para os outros, né? Então, esses são os tarefeiros desagradáveis. E tem muito disso por aí. Então, mas falta uma coisa. Então, a gente veio espiar, provar, tarefas. Qual outra que a gente veio fazer? Continuar aprendendo, a gente é aluno da vida. Porque nós não somos perfeitos. Temos que aprender muita coisa. Então, a gente vem fazer a quarta coisa também, que é continuar aprendendo. Então, é esse o propósito da nossa vida. E o trabalho está inserido nele em dois aspectos importantes. Na tarefa, que a gente realiza em função de ser útil, não só a nós mesmos, a nossa família, mas também aos semelhantes, todos que podem usufruir da nossa tarefa, e a tarefa conosco mesmo, de sermos um estudante, um aprendiz aplicado, porque essa tarefa também é difícil, não é? A gente gosta muito mais de sentar na frente da televisão, ficar 2 horas vendo um filme, do que ficar lendo um livro que nos ensina coisas boas durante 2 horas. Certo ou errado? Não é? Então, a gente tem que ser aplicado com a gente mesmo também. Então, essa lição é a lição que nos convida a fazer muitas meditações, né? Fazer muitas reflexões de coisas que estão ao nosso alcance. Sejamos nós bons tarefeiros, pelo menos fazendo as coisas que a gente sabe fazer bem feito, fazendo bem feito em função de servir ao nosso semelhante. Isso está no alcance de todas as pessoas. Não há ninguém que pode dizer isso, não sirvo para nada. Todo mundo serve para alguma coisa. Todo mundo pode ser útil. Comecemos por aí, para a gente poder depois galgar coisas muito melhores e muito mais alegres para a nossa realidade espiritual. Muito obrigado pela paciência de vocês.